muito bem então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Verônica Spar, você está no Sparrices e hoje nós vamos dar seguimento à nossa leitura de Outlander, A Viajante do Tempo, o livro 1 dessa série da Diana Gabaldon, e nós estamos na parte 5, Lallybroch. Se você perdeu algum dos outros vídeos, aqui abaixo na descrição você vai encontrar link para todos eles, caso queira acompanhar essa série de vídeos. Estamos fazendo a leitura de Outlander parte a parte, isso pode te ajudar a entender um pouco mais a respeito da história, ou talvez complementar a sua visão durante a sua própria leitura, tá certo? Então vamos começar. Bom, nós havíamos saído de um período onde a Claire foi acusada de ser bruxa. E, obviamente, não dava para eles voltarem ali para o Castelo Lyra, porque essa acusação aconteceu na corte, que faz parte do local protegido pelos Mackenzie. Isso já nos dá a entender que, obviamente, os Mackenzie não estavam do lado dela. Ela não poderia ficar ali porque, obviamente, estaria correndo perigo. O Jimmy consegue livrá-la da situação ali do julgamento, vocês vão ter que ler para saber como é que isso acontece, mas eles precisam sair dali, então se encaminham para Lallybroch. O Jimmy ficou muitos anos sem voltar para esse lugar, que também é chamado de Broch Tuarak, eu vou deixar aparecendo para vocês o nome, e ele ficou tanto tempo assim sumido, porque como vocês sabem, ele está proscrito, e ele não queria colocar em risco, sob nenhuma forma, a sua própria família, né? E como última alternativa, ele vê que é hora então de recorrer a este local e ir para casa com um pouco de segurança ainda. Chegando lá, a Claire então vai conhecer a Jenny e o Ian. A Jenny obviamente não vai receber a Claire com beijos e abraços, porque veja, seu irmão sai de casa há muito tempo e de repente não apenas ele volta mais pobre do que saiu, como de malicuia, como também traz uma esposa a tiracolo e ela é uma inglesa. Aqui no livro, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês nas outras partes também, todo forasteiro é chamado de Sassenach. Transforma esse dizer, né, o Sassenach, ele não transforma em algo agressivo como as outras pessoas falavam para com ela, né? Ele transforma isso no apelido, ele vai falar com ela assim para o resto da narrativa, tá? E a Jenny não gosta, obviamente, do que vê logo de cara, então ela vai ser bastante hostil, até porque a Jenny virou basicamente a chefe de Broch Tuarak na ausência de seu irmão. Então ela começou a coordenar as coisas ali com a ajuda de Ian, que é o seu marido, mas Ian, ele sofreu um ferimento de guerra, ele não tem uma das pernas e, portanto, ele vai ajudando no que pode. Só que quem realmente toca a coisa como deve ser é a Jenny. E aí ela fica indignada que o irmão apareça em casa naquelas circunstâncias, ainda mais para levar uma pessoa ali que ela nem conhece, nem sabe de onde saiu. A Claire, muito misteriosa que é, obviamente não pode contar a sua história de origem, a sua história de vida, então ela vai ficar meio assim com a Jenny, contando o que pode, e a Jenny sabe que ela tá escondendo alguma coisa muito séria. A Jenny é muito perspicaz, é uma personagem muito divertida, eu gosto bastante, até do jeito turrão que ela tem esse jeito, eu sinto que muito pra proteção da própria família, do próprio irmão. E ela vai tentando, então, ali remediar a situação como pode. Depois de um tempo de convivência, obviamente, as duas vão começar a se dar bem. É preciso que vocês leiam para entender como essa convivência ela vai se desenrolando a partir daí, tá? Mas uma coisa que acontece também nesse ínterim é que há muita raiva e há muito rancor guardado dessa ausência do Jimmy ali por parte da Jenny. E a Claire sente que há nessa relação algum segredo que não está bem revelado e que envolve a morte do pai deles. E a Claire, ela quer entender o que é que está acontecendo. Essa parte, eu chamo a atenção de todos vocês que leiam com carinho consigo. Por que estou dizendo isso? Porque é uma parte cheia de gatilhos. Gatilho de violência física, gatilho de violência psicológica, gatilho de violência contra a mulher. São muitas cenas pesadíssimas, é uma parte muito densa da leitura, nessa questão do quanto a figura da violência se apresenta com várias máscaras, e quanto ela perpassa essa família de várias formas diferentes, tá? Então, essa parte da leitura, ela não é fácil, por conta justamente dessas situações tão expostas e bem descritas. Tá? Então, a Diana, ela fez essa construção consciente para mostrar um pouco do que se retratava à época. Em outros livros, a gente vai voltar a tocar nessa cerne, mas neste livro, a explicação dela justifica-se realmente na construção que o Jimmy, ele tem enquanto personagem,
mas eu gostaria que vocês tivessem esse acuro quando vocês forem ler, tá bom? Foram considerar a história em si. Então, nós vamos descobrir o que aconteceu com o pai do Jimmy, nós vamos conhecer muito mais da história dele com a Ellen, que é a mãe do Jimmy, mas nós vamos entender também qual foi a violência que realmente perpassou essa família e como é que a perseguição do Jack Randall, né, que é o comandante, então, ali dos soldados ingleses, ela é realmente injusta e ela é completamente baseada em um desejo pessoal. Né? Não é algo que a coroa mandou ele fazer, ele usa desse poder que ele tem da coroa, mas ele tá tentando fazer que coisas do seu desejo pessoal aconteçam. E em decorrência dessa violência toda, as costas do Jimmy, por exemplo, elas são são as costas completamente deformadas, desfiguradas e chicotadas. Só para vocês entenderem o grau da violência, tá? E o Jimmy, ele conta como o Randall se satisfazia vendo isso. Há também uma violência que acontece contra a Jenny, mas tudo isso, gente, são coisas que vocês vão ter que ler. Eu não vou detalhar isso aqui, como eu falei, é uma parte muito densa, muito pesada desse livro. Mas a Claire entende a partir de então por que é tão difícil para a família lidar com o fato de Jimmy ser um proscrito, ser perseguido, lidar com o fato das coisas que estão acontecendo e lidar com a ausência do pai e de como a morte desse pai acontece em um momento muito tenso. Então eles ainda são marcados por muitas dores e por muito medo. A Claire vai entendendo como funciona ser um senhorio daquele lugar, porque obviamente o Jimmy voltando para casa, ele que fica então como arrendatário, ele vai ali colher, né, ajudar nas plantações, ajudar as pessoas que moram na sua vila, ele vai cobrar os aluguéis das casas que pertencem à sua família e tudo mais. Então a Claire vai entendendo como funciona a vida ali também e se adentrando mais naquela estrutura e gostando do que está vivendo. E coisas acontecem. E não são nada boas. E vocês vão ter que ler a próxima parte para vocês entenderem o que é que eu tô querendo dizer. A história, ela tá se enredando para um final. A gente se encontra, então, na próxima parte, que chama-se... Eu sempre esqueço, né, gente? A Busca, tá? A parte 6. A Busca. Então, nós nos encontramos aqui para conversar sobre essa parte depois. Como eu falei, essa parte 5, pra mim, ela é a parte mais cheia de crueza das coisas que aconteciam. A gente vai entendendo o desenrolar da história do Jimmy muito mais. Agora, com a figura da Jenny, as coisas começam a se encaixar na questão da proscrição dele, na questão da perseguição do Randall. Não é uma parte de leitura fácil. Você pode ter as suas considerações a respeito do que vai ler, mas é algo que realmente choca um pouco pela quantidade de sofrimento que essa família passa. E aí na parte 6 nós então conversaremos sobre essa busca, descobriremos o que estão buscando quem, tá bom? E aí a gente se vê então na próxima semana. Só falta mais uma parte depois dessa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa incursão pelo primeiro livro, porque vão acontecer outras por aqui. Eu deixo então um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau!